aqui, deu um probleminha aí no Instagram e derrubou todo mundo. Então já vamos recomeçar a nossa live. É bom que a gente ganhe mais 5 minutinhos aí antes de que a gente consegue aproveitar no final. Esperando só as pessoas entrarem. Para quem está entrando agora, fomos derrubados pelo Instagram. Então vamos ter que começar a live aqui de novo. Esperar o Cristiano voltar. E a gente já começa. As pessoas já estão voltando. Robson está de volta. Vinícius também. Diego. Esperando agora o Cristiano para a gente começar a nossa live. Cristiano acabou de entrar e acabou de mandar a solicitação. Deixa eu aceitar. Já estamos conectando aqui. Valeu, Robson. Oi, Cristiano. Fala, Richard, tudo bem? Tudo bem? Agora sim, conseguimos. Sim. Pô, caiu? Falei, ué, travou aqui? Caiu tudo. O Instagram derrubou até o meu. Então, Fechou. vamos começar aí. Obrigado aí primeiro por aceitar meu convite. E você está em Campinas? Tô em Campinas aqui. Eu estava comentando hoje com o pessoal aí do Rio, numa reunião, que aqui estava 23 graus e aí no Rio estava 16. Eu falei, pô, como assim, né? Pois é, como que o Rio de Janeiro está mais frio do que Campinas? Então, e São Paulo estava com 17, 18 graus, ou seja, estava mais que ter uma bolha aqui em Campinas. Essa é a primeira live que eu faço com manga comprida. Então, realmente aqui no Rio está bem frio, para o nosso padrão, não é? Então, vamos começar, Cristiano. Primeiro, como falei, muito obrigado por participar aqui da nossa live com RH, falando sobre os desafios da educação corporativa. Eu queria que você começasse primeiro se apresentando, falando um pouquinho de você, da empresa, e aí a gente vai esquentando aí o assunto para falar da Boa. educação corporativa. Eu te agradeço também o convite, Richard. Uma honra estar contigo. Sabe que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho todo que você faz, pela pessoa que você é. Então foi um convite muito legal. Fico feliz de estar contigo aqui, tá? Sou fã Obrigado mesmo do trabalho que igualmente, você tá? tem feito. Igualmente. Show, tamo junto. É o seguinte, né? Contando um pouquinho sobre mim, cara, eu acho que tem uma coisa interessante que eu gosto de contar, é que eu sou formado em eletrônica industrial. Poxa, eu não Eu sabia. não sabia? Eu sou formado em eletrônica industrial. Depois eu fui buscar conhecimento na área de negócios, porque eu percebi que eu conhecia muito de tecnologia, né? Desenvolvia ERP, fazia programação mesmo profunda. E aí eu trabalhei com robótica, para você ter uma ideia. Em Então 2006, sempre tem aquela brincadeira que você começou como garoto de programa. exato, sempre Eu ouvi isso. também, eu Você também, também, né? pode deixar, também. Mas isso tem um lado muito positivo para a gente na questão de lógica, né? Eu acho que isso traz muita lógica para as coisas que a gente vai comentar, inclusive, aqui hoje sobre os desafios. A questão de lógica ajuda muito a gente. Acho que no meio do caminho a gente vai trazer esse contexto. Aí, em 2006, Richard, teve uma transformação que foi quando eu fui buscar conhecimento na área de negócios. Uhum. Então, eu entrei lá e fiz pós-graduação na área de gestão estratégica de negócios, depois eu fiz MBA em gestão de empresas. Em 2007, eu vivi aquela experiência que eu comentei com você, comentei com alguns, que, para não alongar muita história, eu perdi aquele voo da TAM que vinha de Porto Alegre para São Paulo. Né? Isso aí realmente, o dia que você me falou isso impactou. Para quem não sabe, não sei se vocês lembram daquele avião que saiu da pista em Congonhas Passou reto, né? e passou reto. O Cristiano era para estar naquele voo, não estava, né? Era para estar, mas perdeu o voo. Né? Então, o abençoado que perdeu o voo e está aqui conosco hoje. Foi assim, uma das poucas vezes na minha vida até aquele momento que eu não briguei com alguém por conta de um, né? Cheguei lá e não deixaram fazer o check-in. Eu cheguei 5h15 no aeroporto e o voo era 5h40. Nossa. Então, não me deixaram embarcar e foi, acho que uma das primeiras vezes na minha vida que eu realmente não briguei. E aí, eu confesso a você que aquilo me trouxe uma transformação pessoal muito forte. E foi onde eu fui buscar mais conhecimento de pessoas. Aí eu fiz 5 formações de coach, eu fiz PNL, fiz Master para Teacher em PNL,
Fiz neurociência aplicado à liderança, neurociência aplicada à aprendizagem. Eu fiz até neurogastronomia e muitas coisas ligadas, né? Física quântica aplicada à liderança, enfim, uma série de coisas ligadas às pessoas, que foi aonde eu acho que me trouxe muita bagagem e me possibilitou trabalhar mais com projetos de educação. Porque aí eu passei a entender mais de gente e me tornei um grande apaixonado, sabe, pela área de neurociência, pela área de aprendizagem, e me tornei aí diretor da ISAT. Tivemos o grande prazer de se tornar também parceiro da Liu. Né? A gente entende que isso fez uma baita diferença, a gente se complementa muito bem de soluções. Eu sou um grande apaixonado por pessoas, eu me defino assim hoje. Eu me realizo quando vejo as pessoas se realizando. Então, eu sou mentor executivo, né, dou mentoria executiva. Agora estou fazendo mediação, acho que eu não contei para você, estou fazendo mediação de sócios, mediação de problemas complexos. Que legal. Coach, faço atendimento de terapia, né? Então me aprofundei também nessa parte terapêutica, porque eu percebo que os executivos, assim como acontece nas reuniões, já entrando no tema aqui, quando a gente vai para reuniões, eu percebo muito, Richard, que entender de pessoas e entender do momento que a pessoa está vivendo, o nosso cliente ou a pessoa que está recebendo a gente naquele momento, faz muita diferença para ajudar na composição de um projeto e até mesmo na aceitação daquilo que a gente está levando, né? Porque se é uma empresa nova que não conhece a gente, o fator confiança tem muita diferença. E a gente entrar com conhecimento mais profundo de pessoas, ajudando uma pessoa naquela reunião, eu acho que aumenta muito o nosso índice de confiança com as pessoas. Legal, bacana. Então, uma formação completa em diversas áreas, desde exatas até humanas, não é? Sim, sim. Que legal. E hoje você, dentro da ISAT, está bastante focado nesse meio de educação corporativa digital. Isso. Né? Fala um pouquinho sobre isso, o que vocês desenvolvem aí na ISAT. Aí, assim, né, a gente tem passado por algumas transformações, porque a gente sempre foi muito especializado na área de plataformas. E em plataformas, paralelo... só explica o que é plataforma, porque tem plataforma de petróleo, tem plataforma de educação, tudo mais, é melhor explicar um pouco. Perfeito. Plataforma de gestão de aprendizagem, né? Para quem de repente não tem uma visão completa sobre isso, é como se você tivesse um portal, onde aquele portal tem, na visão de aluno, todos os conteúdos de maneira organizada, né? Com uma curadoria para que aquilo fique instrucional. E na visão do gestor, essa mesma plataforma serve para que a pessoa possa ter um controle ou uma organização de tudo que está sendo feito pelos colaboradores ou pelos alunos. Então, com relatórios completos, com toda uma visão realmente gerencial de conhecimento do que está acontecendo no ambiente. Legal, legal. Tá? E aí você estava falando sobre a transformação da ISAT, de plataformas para... Então, essa parte de plataformas, então, a gente sempre foi muito forte, muito reconhecido nisso, né? A gente faz plataformas desde 2002. Quando a gente começou, na época, trabalhando com um pedacinho de Moodle e uma grande secretaria em volta do Moodle, né? O Moodle, para quem também não conhece, é uma outra plataforma que, aliás, a Liu implementa, né, esse tipo de plataforma de maneira muito diferente do que aquilo que a gente vê no mercado. Nem parece Moodle, né? O Moodle da Liu é um LMS que atende com a identidade corporativa ou acadêmica diferenciada. E a gente usava isso lá em 2002 e veio trabalhando, então, até que a gente construiu uma plataforma totalmente nova, né, para atender o mercado corporativo. A transformação que eu estava comentando é que, assim, a gente percebeu que a gente seria ainda mais completo se também pudesse olhar para a parte de T&D, inclusive de presencial. Eu sei que o nosso tema aqui é digital, né? Mas é mais para contextualizar o desafio que veio, porque eu acho que esse desafio que a gente teve, quando a gente começou a trazer esse planejamento e essas competências para o presencial, a gente se deparou com o Covid, que eu acho que foi o mesmo momento que os clientes também estavam acostumados a fazer os seus presenciais, e de repente veio um Covid e acabou com tudo que era presencial. Sim. Né? Então, essa transformação que a gente veio trazendo para a empresa, de repente teve uma ruptura muito grande e com um impacto, né, ainda não mensurável, acredito eu. Acho que isso foi um ponto bastante complexo. Né? E da nossa experiência com isso, Richard, o que a gente percebeu, e obviamente, acho que as pessoas que estão vendo a gente também aqui, é que não dá mais para ficar sem o digital, né?
Até Sim. então, era um misto e faz e tal, e muitas empresas, estava vendo uma estatística agora há pouco aqui, que em 2015, esse número já era de 53% do que era total de treinamento, 53% era online. Aliás, 53% era presencial e o restante online. Uhum. Hoje, É 100% digital. 100% digital. E tem uma diferença, né? Você fala muito lá na questão, que acho que até a gente vai abordar um pouco aí daqui a pouco, falar sobre, não é filmar o teatro e tal, né? Que tem uma Sim. diferença, né, na questão de videoaula por uma questão do que é online. A ISAT produzia há muito tempo, inclusive, videoaulas e tal, e fazia uma videoaula, mas a gente filmava o teatro. Uhum. Por quê? Era um evento presencial, né? Deixa eu só contextualizar. Tem uma Claro. frase para todo mundo aqui que eu falo muito, que filmar o teatro não é fazer cinema. Ou seja, filmar uma sala de aula presencial não é fazer ensino à distância. Então, muitas empresas, quando entraram, principalmente agora, entraram com o Covid e tiveram que aprender o mundo digital de um dia para o outro, muitas empresas começaram filmando o teatro, pegando a aula presencial, filmando via Zoom, botando um PowerPoint, e o professor que falava o conteúdo dentro de uma sala de aula começou a falar perante de uma câmera. Então, literalmente, filmou o teatro. Então, é essa analogia que o Cristiano está trazendo aqui. E que é algo que você sempre contextualiza isso e faz muito Sim. sentido, né? Obviamente. E a gente, durante muito tempo, a ISAT fez isso, porque como a gente também é especializado em eventos digitais, né, em transmissão de eventos, então a gente pegava aquele conteúdo que as pessoas estavam produzindo, filmava aquilo e entregava aquilo num processo on demand, né? Então, hoje, se a gente pudesse fazer uma analogia, é o mesmo que você pegar uma produção de uma videoaula, certo? Uma Uhum. videoaula feita para ser um conteúdo de curso, e você, de repente, filmar uma reunião no Zoom. Sim. São coisas muito diferentes, né? Até o consumo desse conteúdo digital é diferente. Porque o Uhum. conteúdo do Zoom, se você tiver, por exemplo, numa situação onde você queira fazer algo para explicar tecnicamente o funcionamento, o Zoom vai ser legal. Você pode interagir, tira aquela dúvida, mas é um conteúdo mais perecível. Uhum. Né? Quando você vem para uma composição de uma videoaula, já é diferente. Então, se você tem um conteúdo que você precisa de uma durabilidade maior, que você vai usar por muito mais tempo, o recomendado seria, então, fazer a produção de uma videoaula nesse formato digital. Perfeito. Eu tô vendo dúvidas aqui, eu já estou anotando aqui para a gente abordar um pouquinho mais para frente, tá? Legal. E Christian, sim, não, Cristiane, sim, existe muita gente ainda filmando o teatro. E, Cristiano, vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios da educação corporativa digital. Quando começou essa pandemia, o que os seus clientes, que são majoritariamente médias para grandes empresas, que elas falaram? O que elas começaram a perguntar? O que elas queriam saber da ISAT e como que vocês podiam ajudar? Qual era o desafio? Foi um momento bastante complexo em vários aspectos, viu, Richard? Porque, assim, primeiro que todo mundo ficou perdido no início, né? Isso foi lá mais ou menos Uhum. próximo da semana do dia 20 de março, acredito eu, que a maioria das empresas entraram, né, num processo de home office nesse período. E aí foi um negócio maluco, porque a gente teve um aumento de demanda muito grande das empresas, mas elas não sabiam exatamente o que fazer ainda, porque você não Sim. tinha uma expectativa de durar, de quanto tempo ia durar esse negócio, É, eu me você não lembro tinha budget. em março as pessoas falam, não, isso aqui é um mês. Se for até maio, quebra o país. Não é? Já Sim. estamos em julho. Eu conheço gente que falou assim, não, eu vou deixar minha barba, sabe, até o final do mês, para o final do mês eu arranco a barba. Tem gente sem barba até hoje. É, Não tá igual o acabou, né? Papai Noel. É. E aí, assim, né? Tem um negócio interessante que, se você pegar, por exemplo, orçamento, o orçamento não brota do nada, né? As empresas haviam feito o planejamento, aquelas que encerram em dezembro, elas fizeram um planejamento de orçamento até aquele momento, começaram o ano executando o seu orçamento, de repente você tem uma mudança total Sim. de momento, e como é que você faz para brotar orçamento? Uhum. Muitas empresas, né, nesse momento, procuravam gente dizendo assim, como é que a gente pode viabilizar alguma coisa, e às vezes até gratuito, porque entrou num momento onde muitas pessoas faziam conteúdos gratuitos de lives
ir mandando, né? Sim. E isso, de alguma forma, eu preciso de conteúdo agora para colocar rapidamente para os meus colaboradores que estão em home office. E aí, né? Quer falar alguma coisa? Eu ia comentar que eu me lembro, esse final de março, todas as empresas que eram do mundo presencial não estavam acostumadas com o digital, foram Sim. correndo para disponibilizar tudo que era material gratuitamente para os seus clientes, porque pensaram, eu vou fazer o marketing e lá para maio, quando voltar, essas empresas vão lembrar de mim, eu volto para o presencial. E agora essas empresas estão vendo que a coisa vai ser mais longa, vai obviamente durar mais, e pararam de entregar tudo gratuitamente porque viram que não é um modelo sustentável. Sim. Aí outra, né? Se você começa a entregar todo esse conteúdo de uma maneira desorganizada, ele É, não é aproveitado, né? Você vê que o próprio movimento das lives, tudo bem que hoje as pessoas, a gente tem uma audiência X na live, que no começo era um negócio enorme, hoje a audiência diminuiu um pouco, mas as pessoas sim, passaram a assistir o gravado também é das lives, verdade. né? Então, elas entenderam que não necessariamente as pessoas vão fazer naquele momento. Você vai pegar uma live, de repente, que você tem lá 50, 60 pessoas ou 100 pessoas que passaram durante o momento da live, você pega ela no final de 2 dias, tem 300 pessoas que passaram por É. ela. Inclusive, Então, várias pessoas vão assistir a nossa live aqui gravada também. sim, tenho certeza disso, tenho certeza disso. Né? Então, o que aconteceu? Eu percebi, então, assim, muita disponibilização de conteúdo no primeiro momento. O segundo momento foi, e agora? A legislação, como é que funciona? Estou liberando esse monte de coisa, está todo mundo em casa, mas pode assistir esse conteúdo realmente a qualquer hora? Eu Uhum, tenho algum problema trabalhista com sim. isso? E aí, assim, disponibilizando um monte de conteúdo que nem sempre eram tão relevantes para este grupo de pessoas, também não estava fazendo sentido, porque as pessoas não estavam Uhum, fazendo os cursos. Tinha uma sim. grade grande de conteúdo e que ninguém acessava. Ou seja, Então, quantidade não é qualidade. com certeza não. Com certeza não é. Não é qualidade mesmo. E assim, a gente entende, né, Richard? Até pela metodologia que você utiliza aí com a Lil para fazer a produção de conteúdo e na entrega de conteúdo, que tem uma diferença, porque tem um penso na maneira como vai entregar e até por que eu vou entregar aquilo. E a Uhum, gente não sente isso, né, no mercado como um todo. A gente se deparou em alguns momentos com, obviamente, porque todo mundo teve a dor de barriga, né, vamos pensar assim, porque tudo parou, e a gente percebeu que em alguns casos tinham empresas que faziam sites que queriam entregar curso, por exemplo. sim. Né? Que aí, assim, vou fazer um web design, não um design institucional, né? Web Aham. design querendo entregar um conteúdo, e aquilo era um monte de bonequinho animado que não tinha nenhum sentido. E também muitos infoprodutores que só gravam um vídeo em casa com quadro branco e aí produzem um monte de vídeos e acham que estão fazendo o curso online, ou seja, estão filmando teatro. Sim, sim. E aí o resultado, no primeiros 20 dias, foi um caos, né? A gente viveu um caos aqui de Sim. trabalhar, né? Imagino que vocês também aí trabalhando até 10, 11 da noite para produzir proposta, escrevendo as coisas e tal, e aquilo não se concretizava, porque na verdade não existia um planejamento para aquilo. Então, sem um planejamento, colocar um conteúdo lá não ia fazer nenhum sentido. Né? Por mais Uhum. tecnologia que a gente tenha, não é simplesmente entregar algo que não faça sentido. A gente precisa ter um penso, né? E eu vejo que assim, o que a gente tem feito hoje é que a gente tem catálogo de conteúdo, mas são catálogos de conteúdo que eles têm um penso. Não é algo que foi Uhum. feito, ele tem um público específico para aquilo. Uhum. Né? Então, quando um cliente quer, né, ou uma empresa necessita de um determinado conhecimento, aquele conteúdo de catálogo ele vai atender, ele vai chegar E, no ponto que precisa, né? e qual é o desafio que ela mais busca? É desenvolvimento de soft skills, é inteligência emocional, é compliance? O que elas estão mais buscando nesse momento? É mais soft skills, né? Porque além do momento ser complicado, né, Richard? A gente sabe que assim, eu vi a quantidade minha de atendimento de terapia, principalmente de executivos de multinacionais, recebendo muita pressão, né, dos acionistas, porque Uhum. você precisa entregar resultado e tal, e o pessoal tá surtando. Então, esse momento a gente tem contribuído bastante com conteúdo de carga de soft skills, foi o primeiro Uhum. momento. E agora eu acho que está começando a trazer, sabe, para um equilíbrio de ter também
hard skills. Então a liderança está Sim. buscando mais conteúdo, a área de vendas tem buscado também mais Uhum. conteúdo. E aí tem até uma inovação, né, de como é que vai ser a venda, né? Então trabalhar a venda neste novo momento, né? É. Então a venda vai ter que se transformar também. As próprias empresas estão tendo que rever seus processos, seu processo de venda, processo de treinamento, e para isso vai precisar desenvolver e treinar pessoas para estarem preparados para esse momento. Sim, Não sei se você notou, uma coisa que a gente notou muito, uma saída grande de procura para a área de inteligência emocional. sim. Além de inteligência emocional, a Samantha está aqui, que é uma especialista nessa área. Além de Boa noite, inteligência Samara. emocional, a parte de produtividade, como aumentar a produtividade, e também muita procura sobre home office, como ser produtivo em casa. Bem lembrado, bem lembrado. Não é? E trazendo um pouco para o lado da tecnologia, que tipo de tecnologia as empresas estão usando? Ainda é um modelo de muitas aulas ao vivo via Zoom? Estão indo para outras tecnologias? O que vocês estão vendo? Lá a gente tem percebido um aumento muito grande de transmissão a gente chama de, é uma viabilização do que era treinamento presencial que veio para o virtual, né? Uhum. Porque as empresas precisam continuar falando com esses, né, com os especialistas, mas a gente percebeu que assim, está muito mais no intuito de comunicação do que de capacitação Uhum. nessa metodologia, né? Então aumentou muito, para você ter uma ideia, a gente tem feito aqui entre 4 e 5 eventos por dia. E a gente Nossa, tinha uma média antes de 5 por semana. nossa. Então você Então, vê, multiplicou por 5, né? exato, Procura. exato. Tanto que assim, foi a equipe que a gente mais cresceu neste momento, a gente cresceu a Sim, equipe de transmissão de evento. O escritório nosso tá todo mundo em home office, com exceção do pessoal da equipe de produção. E o produção. escritório ficou inteiro da produção, porque agora quando você entra lá tem equipamento para todo lado, porque tem evento acontecendo simultaneamente em vários locais da Sim, empresa, né? Foi sim. até Teve um, providencial isso. teve um cliente nosso, que é a Souza Cruz, que a gente teve um desafio bem interessante. Eu acho que eu nem comentei isso com você antes. Mas a gente começou com uma entrega de uma websérie customizada para a área de vendas, isso antes de Covid. E aí, eles precisavam de uma plataforma para hospedar isso, então a gente tinha uma plataforma lá só para esse curso, que seria durante 2 meses. Mas quando entrou o Covid, eles viram que não podiam mais fazer o treinamento no modelo que seria, porque a estratégia toda era fazer uma convenção presencial de vendas e após a convenção teria a websérie para sustentar aquilo. E como a convenção não aconteceu, eles falaram o seguinte: precisamos renovar, precisamos fazer um formato totalmente diferente. Eles já tinham tudo já contratado, desenvolvido, e eles perguntaram: a gente consegue integrar o Zoom dentro da plataforma? A gente falou que sim, pode. E aí a gente desenvolveu a convenção de vendas virtual para eles, com mais de 750 pessoas em 37 salas virtuais do Zoom. Então, tinham 37 salas simultâneas acontecendo, tudo via Zoom, via cada um no seu computador, entregando esse conteúdo, e aí a pessoa entrava na plataforma, assistia um vídeo, a partir desse vídeo, ia para a sala de Zoom por 1, 2 horas. Depois fazia uma websérie por 1 hora, 2 horas. Depois voltava para o Zoom. Então foram 3 ou 4 dias mesclando formatos diferentes, que entrava vídeo, websérie, Zoom, avaliação, quiz, telas interativas. Então foi um modelo totalmente diferente. E um dos especialistas nosso que estava dentro da websérie foi o Ciro Bottini. Então a gente trouxe o Ciro Bottini para fazer a apresentação. Ele gravou junto com os diretores. E como estamos todo mundo em quarentena, a gente gravou em dias diferentes. Um dos diretores gravou do México. Então a gente pegou um diretor do México, no Brasil, outro. E a gente fez uma coisa que seria literalmente impossível fazer se não fosse pela tecnologia. Sim. Então, ou o custo seria 10 vezes mais caro de tirar 750 pessoas de casa, ir para um hotel, trazer pessoa do México, montar todo esse formato seria muito mais caro. E eles conseguiram ter um sucesso tremendo, lançaram um produto novo, lançaram estratégia nova de vendas.
até porque, como a gente falou aqui, as empresas precisavam reinventar a forma de vender. Então, essa convenção trouxe todo esse conteúdo. E aí foi o maior sucesso, nem a gente esperava que fosse um sucesso tão grande. Então, esse é um exemplo de um formato totalmente novo que surgiu na pandemia. Não é? Antes Sim. disso, ninguém falava de fazer uma convenção de vendas online. Mas posso te dar uma provocada? Olha só. Em 2000 acho que foi 2007 ou 2008. Foi perto daquela crise de 2008. A gente atendia a Pfizer. Aliás, a Pfizer Sim, não, a Merck. Sabe a Merck, laboratório farmacêutico? sim, sim. A gente sempre fazia para eles a transmissão ao vivo da sala de reunião deles para falar com as equipes. Não tinha muito essas ferramentas que a gente utiliza hoje, né, de Zoom, essas coisas. Naquela época não tinha muito. E a gente faz vídeo na internet desde 99. Então a gente Sim. tinha um equipamento, era um mini estúdio que ficava na sala deles e eles transmitiam as reuniões lá. Uhum. Eles faziam a convenção de vendas deles, acho que ainda devem fazer, em hotéis. A gente sabe que os hotéis é uma fortuna. Imagina levar toda a equipe, né, dos representantes farmacêuticos, É, para fazer isso. Então eles marcaram uma convenção aqui no The Royal, em Campinas. Você imagina o valor que é o The Royal aqui em sim. Campinas. Só que assim, antes a convenção tinha 7 dias. E olha só, estamos falando lá em 2007, 2008. Eles fizeram a convenção em 3 dias presenciais, que hoje seria impossível, obviamente, e nós fizemos 4 dias digitais para eles. Então, Uhum. naquela época, a gente produziu bastante coisa de conteúdo, eles tinham muita coisa também produzida lá. Fizemos toda a avaliação e os treinamentos, os cursos todos online. E aí, eles vinham 3 dias só presencial. Só que nós fizemos um negócio no presencial, Richard, que foi muito legal. Se o pessoal, de repente, tiver alguém ouvindo aí, pode pegar a ideia que não tem royalties. Olha o que a gente fez. A gente pegou, tinha profissionais do Brasil inteiro, né? Então, a gente pegou uma produtora local de cada cidade dessa, dos caras que estavam comemorando os quinquênios, né? Então, os 5, 10, 15 anos de Sim. empresa, eles iam ser premiados no evento. A gente mandou uma Uhum. produtora local e entrevistar a esposa, ou o pai, ou a mãe, que era da família, sobre ele, como é que aquela pessoa era. Então, a família dava o depoimento, a gente pegava aquele conteúdo, levamos isso para passar ao vivo lá na hora que ele estava recebendo a homenagem e a gente transmitiu ao vivo ele assistindo a família e a família assistindo de casa. Que legal. Estilo arquivo confidencial do Faustão, sabe? Cara, e foi Sei. uma emoção danada. Marcou demais isso na época porque a família pôde ver como é que era, né, o ambiente Sim. da celebração deles lá. E eles vendo o vídeo da família. Foi um case legal, é que você me trouxe a memória com isso. E você Legal, falou isso assim do muito Bottini, antes né? das lives, né? Você falou do Bottini, o Bottini veio gravar aqui em Campinas. Eu gravei a campanha de comercial de uma empresa aqui de Campinas no mês passado. Não, mês retrasado eu gravei, agora foi ele que foi fazer a próxima campanha. É. Então ali, ó. Então, seu sucessor, né? Meu sucessor. Legal. A Samantha aqui perguntou como foi feita a venda, a parte de divulgação para os colaboradores. Primeiro, assim, já existia uma grande expectativa do evento presencial. E fora que a empresa já tem seus meios de comunicação, tanto da intranet, e-mail marketing, grupos de WhatsApp. E a empresa, quando eu falei que eram 37 salas de aula ao vivo, porque a empresa tem 37 regionais. Então, cada regional tinha comunicação que descia para os seus colaboradores. Então, assim que foi feita a venda. E teve uma outra pergunta bem no começo, que eu queria só voltar aqui para tirar, falando de aulas para crianças de 6 a 14 anos de idade, perguntando um pouco sobre esse público. O que eu vejo é o seguinte, você tem que lembrar que estamos em pandemia, uma situação bem atípica, então você não pode achar que você vai ter o mesmo rendimento, tudo será igual, você vai ter que abrir algumas concessões. Eu, particularmente, não gosto muito de ter muitas aulas ao vivo. Eu vejo colégios, principalmente os católicos, os tradicionais, aquele bem voltado para o pré-vestibular, muito voltado para aula, o professor dando aula e o aluno assistindo. Eu gosto muito mais no formato que você traz conteúdo e tarefas. Então, a minha filha tem 5 anos de idade, está sendo alfabetizada, e toda a aprendizagem dela, a escola dela, eu acho que está fazendo um belo projeto,
é muito baseado em tarefas, em atividades para ela desenvolver. Ela, pela idade, é muito difícil ter concentração no ao vivo. Tem um ao vivo uma vez por semana, só para ver tudo mais, interagir, mas eu acredito muito mais nesse modelo baseado em tarefas, e a gente filma ela, grava, mostra ela lendo e manda para a professora. Mas aí cada escola vai ter seu formato, tá? Mas o objetivo é falar mais de educação corporativa. Como veio essa pergunta, eu não queria deixar de fazer. E tem mais uma pergunta aqui que eu vou deixar para você, Cristiano, que é o seguinte: como o uso da plataforma de gestão de treinamento pode ser otimizado no home office? Deixa eu ver se eu consigo entender exatamente o contexto aqui. Então, vamos lá. O home office, como você tem um maior, um menor controle de horário, né, que essa pessoa está fazendo os cursos, você não tem como saber o que está acontecendo, o que você pode utilizar da plataforma, e aí não sei se todas têm, né, mas é um recurso de você colocar uma limitação de horário. Eu tive a oportunidade de falar recentemente com um desembargador aqui do TRF4, acho que é aqui, Tribunal TS, enfim, Tribunal Superior do Trabalho aqui da região. Um T desse da vida. É um desse, TST 4, 3, acho que é o 4. E ele estava falando o seguinte, que é importante que as empresas documentem muito o que está acontecendo agora, porque pós-pandemia deve virar uma pandemia, né, ou um pandemônio, ele usou esse termo de processos, porque vai ter muita coisa acontecendo, então tudo que você puder ter de registro é importante que você tenha. E aí recomendo que você trabalhe forte na plataforma para gerar essas informações. Se a tua plataforma não gera essas informações, é importante pensar num controle paralelo e ter essa informação e fazer as pessoas assinarem, dar print de telas, porque realmente o risco é muito grande. E a plataforma, eu até deixei uma anotação aqui para a gente falar a respeito, que é assim, o que é mais importante de você pensar na plataforma? Né? É a gestão da aprendizagem ou é o delivery do conteúdo? Uhum. Né? Eu vejo que as duas coisas são importantes, mas talvez você precise priorizar. Então, no momento inicial, quando veio aquele negócio da pandemia, que foi todo mundo para casa, e você não tinha exatamente uma alternativa, o que você precisava fazer era entregar conteúdo. Entrega. Sim. Entrega para ocupar essas pessoas. Nós já entramos numa outra fase, né? Eu diria que essa fase que nós estamos agora é de voltar a retomar, sabe, o controle, a gestão do que está acontecendo lá. Então, eu acho que nesse momento a plataforma tem um papel maior de gestão do que o do delivery, né? Momentos diferentes. Acho Sim. que... E entrando nessa parte de gestão, deixa eu aproveitar essa pergunta aqui. E o que deve assinar? Direito de uso de imagem, voz, algo mais? Aqui é o seguinte, é mais assinar um acordo de em que hora que ele está acessando. Tipo assim, você não é obrigado a acessar, se o horário dele, por exemplo, encerra às 6 da tarde, ele não é obrigado a acessar isso depois das 6 da tarde. Se você, porventura, criar alguma atividade onde ele tem que enviar para você um áudio ou voz, eu recomendaria a você que sim, fizesse um acordo, né, que você tivesse um registro para deixar documentado que ele está disponibilizando isso. Porque uma vez que ele vai colocar esse conteúdo dentro do ambiente, pode ter uma série de interpretação, inclusive, sobre esse conteúdo e você ter que, de alguma forma, responder por isso. Então, eu acho que sim, faz um documento, pede para assinar, mesmo que digitalmente, né, dá lá um de acordo e aí você fica, sabe, documentado com essa informação. Isso é extremamente relevante. A Samantha compartilhou a experiência que na Kidzania está usando o Classroom do Google, pois registra quem assiste e tem lista de presença para entrar. Toda hora some no chat aqui. Então, legal, bacana a sua experiência, Samantha. Deixa eu voltar agora para trazer uma pergunta que é resultado. Como que você mede resultado de aprendizagem? Que tipo de medição as empresas querem? Como que comprova o ROI do treinamento? Pô, Richard, esse é um negócio complexo, né? Porque eu vejo assim, muitos dos clientes nossos, não sei se de repente, porque nem sempre o RH talvez tenha, às vezes cai no colo do RH, né, a parte de treinamento, né? Então, a gente percebe que nem sempre eles estão muito alinhados com isso. Isso é um problema, porque o RH tem tanta atribuição que ele tem que cuidar, né, em alinhamento com o negócio,
que quando vem para ele essa parte de treinamento, fica complexo. E aí, para que ele possa fazer uma melhor gestão financeira desse investimento, né, e até medir um ROI disso, o que eu recomendaria? Que você estabeleça com a empresa que você está comprando o conteúdo, se o conteúdo é feito internamente, estabeleça metas que você quer cumprir com esse conteúdo. Porque é muito difícil, né? Tirando a área de vendas, que você consegue medir se o cara vendeu mais e vendeu menos, e ainda assim tem algumas variáveis, um profissional de outra área, se você quer, por exemplo, diminuir problemas de erros de processo, problemas de acidente de trabalho, se você quer diminuir isso, estabeleça qual é a meta que você quer atingir com a produção desse conteúdo, né, com a produção desse programa de treinamento, e aí, com base nisso, fica mais fácil de você estabelecer um ROI. O mesmo vale para a construção de game, né, Richard? Eu vejo muita empresa que a gente visita que tem uma certa febre de que quer um game, mas nem sempre as pessoas sabem para que querem um game. Na verdade, o que ela quer é engajar. E ela acha que o game vai ser aquilo que vai ser o engajamento para o conteúdo. E nem sempre vai ser isso. O game pode ser, de repente, uma peça que o cara vai lá e faz, ele se divertiu por um tempo e aquilo acabou e você fez um baita investimento sem ter um retorno. E aí o seu ROI vai lá embaixo, né? Tinha uma época que tudo virava game. Era uma febre. Você quer ensinar como mexer no controle do ar-condicionado, você tinha um jogo. Quer ensinar como mexer na caneta, é um outro jogo. E muitas vezes, como você falou, as pessoas querem fazer isso para engajar, mas acaba cansando. Né? Eu brinco que o treinamento ele tem que ser igual o violão. E cada tipo de treinamento é uma corda. Se você fica só tocando uma única corda, né, tudo é game, ou tudo é e-learning, ou tudo é presencial, você não vai ter uma mistura boa de som. Melhor harmonia é quando você tem várias cordas tocando paralelamente. Então, eu acredito que o treinamento tem uma visão assim, que você tem que ter vários tipos de treinamentos e formatos diferentes para complementar. Só para eu responder a parte do ROI também, você falou estabelecer metas. Eu gosto muito dessa visão. E eu gosto da visão que você tem que ajudar o seu cliente interno a bater a meta dele. Então, se a meta dele é aumentar vendas, você tem que botar como meta sua aumentar vendas. Se a meta dele, e claro que vendas, né, uma coisa muito ampla, mas se ele não conseguir bater a meta dele por falta de conhecimento, aí é um problema seu, não é? Então, se você faz uma avaliação, a minha meta é aumentar vendas da empresa, e aí vou treinar todos os vendedores. No final da campanha, final do mês, bateu, ótimo, não bateu, deixa eu avaliar qual foi o problema. Foi falta de conhecimento, aí sim tem um problema. Se não, todo mundo tem um conhecimento, foi falta de marketing, aí pode ser outra coisa. Mas eu gosto de trazer a meta para a área de T&D. Boa. Tem um ponto importante, Chá, que é assim, né? Se o foco é engajamento, eu preciso entender exatamente o que é engajamento. Eu gosto muito da definição que diz o seguinte, que o engajamento é a associação, né, da demanda ou da necessidade com a capacidade de entrega. Porque se eu entender que eu não tenho capacidade de entrega, eu não consigo engajar. Então, o conteúdo e o curso é a mesma coisa. Se eu entender que aquele conteúdo não tem a capacidade de entregar aquilo que eu quero, eu não engajo com ele. E pode ter vários motivos. Eu posso ter um bloqueio, por exemplo, meu, dizer assim, vamos imaginar que você começa a falar, não, nós vamos falar hoje sobre velocidade. E aí, de repente, eu sou alguém que eu não gosto de física, por exemplo, falei, putz, você vai falar de física, esse negócio eu não gosto de física, eu já crio um bloqueio em relação àquele conteúdo. E a gente tem que estar aberto no aprendizado, porque assim, a gente aprende por diversas formas, mas a comparação é a maneira cognitiva que o nosso cérebro utiliza para aprendizado, né? Então, ele sempre vai buscar uma informação anterior de comparação para trazer para o momento atual. Por isso que um livro, por exemplo, é importante ler um prefácio. Por isso que a introdução de um curso ela é extremamente relevante, porque ela nivela, né, o conhecimento da pessoa, assim como é feito na websérie, né? No LearningFlix, você tem na abertura já um nivelamento para o cara entender o que é. Né? E se vocês quiserem, por exemplo, usar um exemplo, é assim, ó, não sei se todo mundo que está na live aqui dirige, mas se eu falar para você que uma alavanca de câmbio, por exemplo, é como se fosse um cabo de guarda-chuva.
Mas fala assim, pô, eu conheço as duas coisas, né? E eu, mesmo que eu não conheça, de repente, uma alavanca de câmbio do carro, eu posso entender que ela tem alguns formatos, posso entender que ela tem, de repente, como é o gancho do guarda-chuva, mas Uhum. aquela visão me dá uma maneira de comparar. E agora, se eu falar para você assim, uma alavanca de câmbio é como uma maçã. O teu processo imediatamente entra em confusão. Isso a gente chama de confusão no processo cognitivo, porque eu não Uhum. consigo comparar uma maçã com a alavanca de um câmbio. Aquilo não Sim. encaixa, né? Eu não tenho conhecimento prévio daquela informação. E aí faz muita diferença, Richard, as metodologias, né, que tanto vocês utilizam para a produção de conteúdo, por exemplo, porque não é só entregar o conteúdo. Tem uma série de recursos que está por trás, né? Eu penso da construção de um curso que às vezes a empresa nem percebe. Se você pegar, por exemplo, a gente entende que, por exemplo, a maioria dos destros, talvez 95% dos destros, Richard, o processo criativo deles acontece com o olhar olhando para a direita e o acesso Uhum. de memória acontece olhando para a esquerda. Né? Uhum. Dos destros, talvez 95% deles. Então, se eu vou colocar um objeto na minha tela, onde eu quero que ele armazene aquela informação, eu posso fazer um movimento vindo para a direita, porque esse movimento no meu olhar vai facilitar o armazenamento para o meu cérebro. E se eu quiser resgatar numa área, por exemplo, de revisão, eu posso fazer o olhar da pessoa vir para a esquerda, porque ela acessa uma área de memória, daquilo que eu já sei de conhecimento, já tenho conhecimento. E essas metodologias, elas associam muito ao resultado de um projeto. Então, quando a gente pega um cliente com um desafio muito grande, né, que fala, meu desafio é, eu não tenho orçamento, né? Sim, sempre. É sempre, eu não tenho orçamento, eu preciso fazer algo que funcione, eu preciso engajar e tá bom. A gente fala, olha, vamos começar fazendo de repente uma consultoria prévia, mesmo que pequena, para eu pensar na melhor estratégia para você. E nem sempre o mercado consegue enxergar que essa etapa é muito importante para a produção. Uhum. Né? Sim. Obviamente que um curso de catálogo, ele não teria essa necessidade. Mas se a gente for fazer um projeto customizado, fazer alguma coisa mais profunda para atingir resultado, faz muita diferença. Uhum. A gente tem 4 etapas de aprendizagem, Richard, que ela vai do momento, por exemplo, onde é a minha incompetência inconsciente, né? Que é quando eu nem sei que não sei. Uhum. Né? Então eu não sei que não sei. Então eu tenho uma incompetência que é inconsciente. Agora, se eu falar para você assim, Richard, você conhece um idioma chamado Bahasa? Não. Então, neste momento, o que eu fiz com você? Eu tornei você um incompetente consciente. Ele é um Uhum. idioma feito que é usado na Indonésia. Então, neste momento, eu já sei que existe um negócio que eu não sei. Sim. Né? Igual E aí, Sócrates, só sei que nada sei. exato. Aí depois eu tenho uma outra camada, que é quando a gente está numa camada mecânica, que é quando eu tenho uma competência consciente. É quando você Uhum. acabou de aprender a dirigir, por exemplo, né, que você está ali, eu tenho que pensar para trocar de marcha, eu sei que no momento que eu tenho que pisar na embreagem, né, eu vou buzinar, eu buzino rapidinho e volto para cá. Nesse momento eu estou uma parte mecânica. E nos treinamentos, o que a gente recomenda, né, que seja possível de se fazer? É que a gente traga para competência inconsciente, Uhum. que é o automático. Essa é a maestria. E os cursos de websérie, eles conseguem, pela maneira que ele tem de visualização, audição e às vezes até mesmo a emoção, né, que ele vive no Sim. meio da websérie, conseguem fazer com que ele estimule tudo isso para ter maior aproveitamento e aí o aprendizado é mais garantido, você vai ter uma série de benefícios com isso. Eu gosto muito da metodologia que a gente usa, chamado 3Hs, que é o primeiro H, os 3Hs é o modelo de transformação. Como que você pega um conteúdo que a pessoa precisa aprender e, de fato, conseguir mudar comportamento? Então, você precisa passar pelos 3Hs. O primeiro H é o heart, H de heart, de Uhum. coração. Então, você tem que tocar no coração da pessoa. Se a Perfeito. pessoa não entende por que está aprendendo, ela de fato não vai aprender aquilo. Então você vai ter que tocar na sensibilização e na motivação da pessoa através do coração. Depois, o segundo H é o head, é a cabeça. Então você precisa tocar e fazer o conteúdo entrar na cabeça de uma forma Uhum. fácil, didática, compreensível, para que a pessoa consiga aprender. Então, o conteúdo, muitas vezes, é a coisa mais óbvia, mas como que você consegue estimular raciocínio e desenvolver pensamento crítico?
E por último, o terceiro H é hands, né, mãos. Então, como que eu vou para a prática? Como que eu consigo tangibilizar e trazer o conhecimento tácito, conhecimento do que ele tem que fazer com aquilo. Então, eu sensibilizei o coração, eu entendi por que é importante, eu entendi o que eu preciso aprender e agora eu sei como fazer na prática. Então, são os 3 Hs: Heart, Head e Hands. Então, essa metodologia que a gente usa muito. E muitas vezes, quando você entra, por exemplo, na websérie, é justamente isso. A gente começa sensibilizando ele com o problema. Então, em vez de entrar com conteúdo, a gente entra com a metodologia PBL, que é Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Entregamos situações, cenários, onde ele vai ter que resolver aquela situação. Depois daquilo, ele vai ter uma tomada de decisão. Depois vai receber o conteúdo, ou seja, começou no H, coração, foi para a cabeça, e no final a gente termina com a parte prática de como colocar isso em prática. Como que você pode estudar mais sobre ela? Instagram da Liu, tá? Liu Learning Brasil, a gente fala muito sobre essas metodologias e a gente tem bastante conteúdo no nosso blog também. Você sabe, Richard, que os 2 primeiros Hs que você usou, obviamente que eu aprendo fazendo, né? Que é o terceiro Sim. H. Mas esses 2 primeiros Hs que você comentou, eles são tão relevantes que a neurociência e a neuroaprendizagem fala muito sobre isso. Uhum. Você pega, por exemplo, vou usar um exemplo aqui que os casados vão entender, porque todos que têm algum relacionamento vão entender. Pensa, por exemplo, quando você está passando por uma discussão, né? Então você está lá discutindo, aquela pessoa que está com o coração quente, a memória totalmente acelerada, ela começa a resgatar coisas lá do passado. Não, mas olha, em Impressão 1900... minha, a mulher faz isso mais do que o homem. Já uma memória boa para isso, né? Essas horas têm uma memória fantástica. E a neurociência explica que é isso, entendeu? Porque você está mexendo com a questão emocional e o cérebro responde muito bem às emoções. Né? Tem até, depois a gente podia pensar em até gravar um Will Talks para falar sobre neuroaprendizagem, e eu traria esse contexto, sabe, de como é que funciona essa parte emocional da memória para fazer com que a pessoa aprenda a aprender. Legal, o convite já está feito. O convite está feito. Pode gravar que a gente transforma isso num curso. E tem gente que... De matéria que a gente não gosta, né? Já tem coisa que a gente não gosta. Você pega, por exemplo, né, as empresas, outro desafio que a gente percebe é que, assim, no engajamento, o cara vai lá, eu vejo um cliente nosso hospedando na plataforma Excel 2016. Então, gente, o que isso inspira alguém a entrar lá? Né? O que isso tem de diferente do 2013 ou do 2015? O que isso motiva? Então, o fato de você aplicar, de repente, um marketing educacional dentro de um conteúdo faz a diferença. Que aí tem uma característica muito legal que vem também do LearningFlix, né? Que é a metodologia AIDA, onde você tem um título diferenciado e inspira a pessoa a querer ver aquele conteúdo. Então, por exemplo, como fazer dashboards fantásticas em 3 passos. É diferente de você falar o Excel 2016, entendeu? E Excel 2016, e como a analogia que eu falo de filmar o teatro no cinema, é porque é muito voltado para o H, cabeça, head. Que conteúdo que eu quero entregar, o que eu quero inserir na cabeça dele, como se fosse... Né? Como se fosse pacotinhos que basta eu falar, automaticamente a pessoa vai entender aquilo. Mas você não tocou no coração, então não adianta. Você não mostrou a parte prática do que ele tem que fazer com aquilo, então não adianta. Então a gente já teve vários treinamentos, várias empresas que chegaram falando o seguinte: a gente treina e nada acontece. Aí eu falo dos 3 Hs e a pessoa falou: entendi agora, nunca toquei o coração. Só olhei para a cabeça e às vezes para a mão. Mas o coração é realmente o diferencial que muitas pessoas ignoram. Eu sei que o que você fez não foi proporcional, não foi proposital, mas neuroaprendizagem fala disso. Não sei se aparece ao contrário aí, mas neuroaprendizagem. Né? Então, primeiro, poder falar com o cliente tendo repertório ajuda muito para poder trazer para ele mais confiança, até para que ele possa fazer uma defesa do projeto internamente, porque às vezes ele não consegue ter patrocínio interno, né? Porque não consegue, de repente, vender a ideia. Então, a gente, como fornecedores especializados, especialistas no tema,
levar mais discurso para esse pessoal, né, ajuda Sim. muito a ter mais sucesso no projeto. Sim. Pessoal, só para saberem, a gente está nos últimos 10 minutos aí da live, tá? E antes de acabar, a gente ainda tem mais 10 minutos, mas eu queria falar que vamos disponibilizar um curso sobre como lidar com a ansiedade, que o Cristiano gravou conosco na Lio, um curso de UTalks, uma parte do nosso catálogo, e eu sei que vocês estão bem ansiosos para verem esse curso, mas segura a ansiedade, que no final vocês vão poder entrar no meu perfil, eu vou botar o link lá no meu perfil para vocês clicarem e poderem se cadastrar. Amanhã a gente manda o acesso a esse link. Eu queria também aproveitar para pedir às pessoas que tiverem dúvidas para botarem no chat e a gente vai respondendo essas dúvidas. Tem uma dúvida que ficou aqui atrás, que era para dicas de levantamento de necessidade de treinamentos durante a pandemia. O que você pode dar aí de dicas de como levantar isso enquanto está todo mundo em home office? Primeiro que é o seguinte, né? Isso vai acabar em algum momento. Então, eu acho que assim, é importante que Graças você... a Deus. Graças a Deus, né? É importante que você olhe nesse momento qual é a estratégia que você quer seguir daqui a pouco, porque eu entendo que a vacina, provavelmente, a gente só tenha isso no próximo ano. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai encontrar uma curva descendente, né? Porque muita gente já vai ter passado por contato com o corona e tal. A gente vai começar a ter uma volta à quase normalidade. A gente vai precisar acelerar muito para trazer resultado, porque a gente ficou parado nesse tempo do mercado e as empresas sofreram muito com caixa, com uma série de coisas. Então, pense na estratégia que você quer seguir para a empresa mesmo, a estratégia financeira, a estratégia de crescimento da empresa, e foque os treinamentos que você vai providenciar baseado nisso. Né? Sair um pouco da situação momentânea e olhar mais à frente. Por quê? Primeiro que a construção de um curso customizado, né, Richard? A gente sabe que um curso bem produzido vai levar aí de 30 a 60 dias para ser produzido. Então, de 30 a 60 dias, a gente já está quase falando aqui em setembro. Então, se você vai construir uma estratégia para entregar algo para esse colaborador, para a equipe, já olhando para a estratégia, de repente, do último trimestre do ano. Porque se eu ficar focando para agora, né, daqui a pouco não vai fazer sentido mais. É como fazer... A gente fez um curso bacana aí de Covid, né? E a gente até teve a possibilidade de conversar. Ele tem uma validade X. A gente não sabe quanto tempo, mas ele tem uma validade X. Porque daqui a pouco, pô, já passou a fase do Covid agora, de repente já tem que pensar, né, como catar os cacos reconstruir. Que sobraram. Como que eu vou catar os cacos do que sobrou agora aqui e fazer o kintsugi, né? Não é kintsugi que é o nome que se dá para vaso chinês quando quebra, que eles colam com ouro depois, que ele vale mais quebrado do que quando é novo, né? Não, mas uma coisa interessante que você falou, olhando para levantamento de necessidade de treinamento, eu gosto muito dessa visão que você compartilhou, que não é... O Steve Jobs ou o Henry Ford falavam, se eu perguntar para o meu cliente o que ele quer, ele vai pedir cavalos mais rápidos. Então, é muito difícil você perguntar para a pessoa e falar o que você quer. Então, você tem que perguntar para a empresa aonde que você quer chegar. Perfeito. E você vê como que eu chego lá. E você vai ter algumas habilidades que você vai precisar desenvolver. Uma primeira são as habilidades emocionais, ou soft skills. Qualquer empresa vai precisar desenvolver isso. Se a sua meta é dobrar o faturamento, é reduzir turnover, é qualquer coisa, não importa a meta, você vai precisar desenvolver o lado comportamental dos seus colaboradores. Nesses tipos de treinamentos, a melhor coisa é ir para treinamentos já prontos, usar fornecedores, porque tem muita coisa bacana, fazer uma curadoria. O LearningFlix traz vários cursos nessa área e tem outras empresas que também fazem um trabalho legal. Claro que não tão legal quanto a gente, né? Tem que ver o nosso peixe. Mas, então, nos soft skills eu vejo muito voltado para isso. Já os conhecimentos específicos, às vezes sobre um produto ou sobre uma forma que você faz um processo, um sistema, você pode fazer, e aí vai depender dos modelos, aulas ao vivo via Zoom, você pode fazer treinamentos gravados com vídeo, pode fazer treinamentos no formato Score.
Você tem vários formatos, pílulas e mandar via WhatsApp, você pode fazer e-books, games, você tem vários formatos para trazer a pessoa para desenvolver isso. Lembrando sempre dos 3 Hs, porque se você só focar na cabeça, você vai estar filmando o teatro e não vai conseguir entregar o resultado que você quer. Perfeito, show de bola. E deixa eu ver, tenho mais uns 3 minutinhos. Ia pedir para você, se você quer falar mais uma palavra final aí, antes da gente encerrar. Eu gostaria de agradecer, primeiro, né, novamente, o seu convite, agradecer as pessoas que participaram com a gente, né, teve bastante interação, e se alguém depois quiser mandar uma pergunta para a gente, né, tem aí, além de ter o chat aqui, a gente está lá no Instagram, pode me procurar lá, adiciona lá, a gente conversa, fica fácil de trocar. E recomendo seguir os stories do Cristiano, são os mais divertidos. Eu tenho como hábito, gente, fazer o seguinte, eu faço uma caminhada de manhã, sempre ouvindo um podcast. E quando eu termino a minha caminhada, eu faço uma espécie de um resumo do insight daquele livro. Então, quase que diariamente eu trago um insight do livro. Até o nosso amigo Piffer falou comigo hoje, falou assim, vai ser boa a live de vocês lá hoje, hein? Ele mandou mensagem também. E eu vi que ele entrou aqui. Ele passou por aí, é um querido, é um cara, gente boa demais, uma energia maravilhosa. Então, assim, precisando de alguma coisa, estamos aqui. A gente está num gás total, focado no resultado dos nossos clientes, dando total apoio, com coisas, sabe, extremamente criativas, né? Os conteúdos que a Liu faz são maravilhosos. Depois eu vou compartilhar com você aqui um agradecimento e uma parabenização de um cliente aqui pelo trabalho que a gente tem feito. Então, só realmente agradecer a todos e dizer que estou à disposição. Se você quiser, se alguém quiser chamar, estamos ali. Tá ótimo. Obrigado também. Queria agradecer muito aí a sua participação. Estou vendo aqui que tem alguns convidados conhecidos, como o Gleiton, o Márcio está aqui também, e vários outros amigos, senão eu vou ficar aqui o tempo todo lendo o nome de todo mundo. E quero agradecer tanto o Cristiano quanto a todos que participaram da nossa live. Semana que vem temos mais uma live com a Léo Carvalho, que é responsável pela Universidade Corporativa da Leroy Merlin. Então, vamos falar sobre o case da Leroy Merlin e novos modelos de aprendizagem. Então, mais uma vez, Cristiano, obrigado. Samantha, aproveito para mandar um beijo. Tchau, tchau, todo mundo. E logo em seguida eu vou botar o link para vocês poderem se cadastrarem e fazer o curso sobre ansiedade. Segura a ansiedade, mas o curso é muito bom, tá bom? Valeu, meu tchau, amigo. tchau, Cristiano. Obrigado, velho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.